Questão 90, questão sobre meios de transporte, beleza? E aí na questão é o seguinte. Aqui nós temos a competência área 4, habilidade número 18, que fala da circulação de riquezas, né? Então vamos lá. Localizado entre São Simão, Goiás e Estrela do Oeste, São Paulo, foi liberado nesta quinta-feira um trecho de 172 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, que facilitará o escoamento de produção agrícola do Centro-Oeste para o Porto de Santos, rasgando ali o Brasil, né? O ministro destacou a importância dos investimentos em ferrovias, que aumentarão a participação do modal na matriz de transporte brasileira nos próximos anos e dinamizará a economia. Os países desenvolvidos costumam ter 40% em média de participação do modal ferroviário na matriz de transporte. Estamos plantando as sementes que vão nos levar de uma participação de 15 para 35. Isso não vai acontecer em 50 anos. Isso vai acontecer nos próximos 8, 10 anos. Tá aí, né? Uma boa promessa para o Brasil. Crianças, é o seguinte, os investimentos no setor ferroviário no Brasil, ok? São justificados pela necessidade de quê? O que ocorre é que você tem o ponto de origem e o destino. E aí você tem um trajeto até lá, tá certo? Lembrando que eu tenho como modalidades de transporte o modal rodoviário, e aqui a gente está falando majoritariamente de cargas. Você tem o aquaviário e você tem o ferroviário, tá certo? O que acontece é o seguinte, é que se nós estivermos falando, por exemplo, de commodities, eles são transportados a granel, são negociados a granel, tá certo? Então, a gente está falando de uma carga a partir de toneladas e não de unidades ou fluxos imateriais, dados, informações, por exemplo. Então, o que acontece é o seguinte, você vai ter trechos, né? Você vai ter o trecho de início e finalização, que dependendo do que seja, pode ser realizado pelo modal rodoviário. Desde a retirada na área, por exemplo, uma carreta que vai numa fazenda buscar a soja, assim como aquela carreta que vai até a estação ferroviária ou num porto seco, por exemplo, num porto marítimo, buscar para deixar na indústria. Mas você tem esse longo trecho aqui, ó. Esse longo trecho, ele pode ser realizado por dois modais, ou pelo ferroviário ou pelo aquaviário. Tá certo? Vai depender muito também das condições de cada país. O Brasil, por exemplo, é um país que tem muitos rios, né? Nós temos rios por todo o território nacional, vamos ter aquela especificidade dos rios no sertão que secam durante aí o período de estiagem. Nós não temos cadeias montanhosas, nós temos um relevo predominantemente planáltico. Então, nós podemos utilizar as ferrovias e as hidrovias. Então, qual é a ideia de você combinar modalidades de transporte? É você reduzir os custos de transporte, tá certo? Se eu fosse fazer aqui uma associação, enquanto o modal aquaviário custa 1, o ferroviário custa 3, o rodoviário custa 9. Então, observe que o rodoviário ele chega a custar quase 9 vezes o que custa o modal aquaviário. Então, o certo é você combinar as modalidades. Aumentar a malha ferroviária no Brasil, construir mais hidrovias, mais portos, tudo isso tem como finalidade o quê? Reduzir o custo de produção no país. Então, nós temos os investimentos no setor ferroviário no Brasil são justificados pela necessidade de promover a interiorização da economia? Não necessariamente, ok? A ideia não é exatamente essa. Porque você pode ter, como acontece, é o caso do Japão, que você tem a parte industrial, a parte portuária, a parte energética, toda na zona costeira, perfeito? Então, a ideia de você investir em ferrovia não é só levar para o interior a atividade econômica, mas é principalmente a questão do transporte, dos valores. Reduzir os custos com transporte no país, tá aí, resposta da questão. Concentrar o transporte de cargas nos trens, não, a ideia não é essa. Ele deixou bem claro, né, que a ideia é apenas aumentar a participação para reduzir os custos. Letra D, exportar soja para a América do Sul via terrestre. Não, dentro da América do Sul nós podemos fazer esse transporte por vias
no caso marítimas, né? Já que você tem os países aí com muitas, né, zonas costeiras, o que pode aí alimentar a partir da cabotagem, que é essa navegação costeira. Deslocar indústrias para a Amazônia e o Pantanal. Não, já temos indústrias na Amazônia, temos indústrias no Pantanal, ok? A ideia mesmo da questão é justamente isso, é a facilidade para escoar essa produção, e aí quando você combina com outros modais, por exemplo, você tem 15, vai para 35, você vai reduzindo a participação do modal rodoviário, por exemplo, no trânsito dessas mercadorias. E se você faz isso, você vai deixar de pagar fretes mais caros. Então a resposta é letra B, reduzir os custos com o transporte no país. Valeu!